Olá, terça-feira, 28 de abril. A gente repercute hoje um momento histórico no cenário internacional, que é a aproximação dos Estados Unidos e Cuba. Quem contextualiza essa situação é o professor da Unesp, Maximiliano Vicente. E você vai ver também... Na sessão da Câmara, vereadores levantam suspeitas sobre a contratação de um aterro privado para a destinação do lixo da cidade. Saúde. Foi prorrogada até maio a vacinação contra o HPV. Apenas 35% do público-alvo tomou a dose em Bauru. Você vai conhecer os benefícios da reflexologia, a técnica que mexe com o corpo todo através dos pés. Na sessão da Câmara de ontem, vereadores levantaram suspeitas sobre a contratação de um aterro privado para descartar o lixo de Bauru. A licitação foi publicada pela Prefeitura no Diário Oficial do último sábado. Ainda na tribuna, voltaram à tona os problemas que a população já está cansada de enfrentar. Demora no atendimento de saúde e vazamentos de água. Já perdeu algum tempo? O vereador Carlão do Gás reclamou dos vazamentos de água que se multiplicam na cidade e da demora para consertá-los. O parlamentar se mostrou preocupado com o fim do período de chuvas e a falta de planejamento do município para reservar a água. O que me preocupa é se realmente o DAE está fazendo a lição de casa, porque esta água que está jorrando pela rua, ela não está sendo armazenada. Lamentável, nós não temos ainda a previsão de construção de um grande reservatório, como se falou no plano diretor de águas, né, que o DAE ia colocar em execução. Já Roberval Sakai cobrou ações do secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Em visitas a unidades de pronto atendimento na cidade, ele encontrou filas de espera de até 5 horas, uma consequência da epidemia de dengue. Para o vereador, faltam ações mais pontuais. Qual é o meu pedido, a minha sugestão? É que o secretário da Saúde, doutor Fernando Monte, agilize nesse processo, nesse período de epidemia, coloque mais profissionais para que possamos dar o atendimento da melhor forma possível para as crianças. O líder do governo na Câmara, mais uma vez, falou dos impactos da suspensão dos corredores comerciais. Segundo ele, até o projeto de castração gratuita de animais estaria comprometido. Apenas 4 clínicas se inscreveram, já que era preciso estar com o alvará em dia. Mas Marquinho disse que a situação está prestes a ser resolvida e cobrou comprometimento dos vereadores na votação do projeto. Existe uma apreciação desse projeto nessa semana pelo Conselho das Cidades. O prefeito colocou que, não tendo nenhuma novidade, já entre quarta ou quinta-feira está encaminhando para a Câmara Municipal as emendas de forma separada, as emendas que vão retirar alguns corredores que foram apresentados aqui nas audiências públicas, para que a partir da próxima semana esse projeto já possa tramitar nas comissões e já ir à votação aí agora já no começo de maio. Além da água, da saúde e dos corredores comerciais, outro tema bastante discutido que voltou à tribuna nesta segunda-feira é a destinação do lixo da cidade. O vereador Moisés Rossi levantou dúvidas sobre a atuação do executivo. O parlamentar deu a entender que poderia haver irregularidades na decisão de contratar uma empresa particular para substituir o aterro municipal esgotado. Para ele, a falta de planejamento do município pode ter sido proposital para atender interesses de uma empresa de Piratininga. O empresário vem de longe, constrói um aterro sanitário muito grande, quase dentro de Bauru, numa cidade muito pequenininha que produz muito pouco lixo em relação ao tamanho do aterro que ele constrói. O que é que nos preocupa? Será que ele tinha certeza que o nosso lixo ia para lá quando começou a construir o aterro? O vereador disse ainda que não tem provas que indiquem a relação da empresa com o executivo, mas que não deixaria de fazer uma representação contra o prefeito se surgisse algum indício. Eu procuro ser justo nas minhas atitudes. Houve realmente uma improbidade administrativa? Houve uma intenção? Se me chegar essa convicção, com certeza eu vou ser o primeiro a entrar com alguma medida para tentar solucionar esse problema.
Em relação a essa acusação sobre um possível favorecimento à empresa que construiu um aterro sanitário em Piratininga, a Prefeitura informou que as explicações referentes ao esgotamento do aterro de Bauru foram dadas em audiência pública realizada na própria Câmara. Sobre a questão dos vazamentos de água, o DAI diz ter investido nos últimos anos mais de 12 milhões de reais na renovação da frota e do maquinário para a autarquia agilizar os trabalhos de reparos. Informa ainda que, a partir do Plano Diretor de Água, abriu o edital para contratar o projeto da reforma da estação de tratamento de tratamento de água do Batalha e está elaborando o termo de referência para contratar o projeto da nova captação de água do Rio Batalha. Já sobre os problemas no atendimento da rede municipal de saúde, o secretário Fernando Monte não deu retorno até o fechamento desta edição. O tempo segue aberto em praticamente todo o estado de São Paulo. Os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde faz sol em todo o estado de São Paulo. A massa de ar seco que mantém o tempo estável começa a perder forças, mas há previsão de chuvas apenas para o nordeste do estado. Chuvas generalizadas em todas as regiões só devem ocorrer na semana que vem, com a chegada de uma frente fria. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 50%. A velocidade dos ventos é de apenas 1 km por hora. Hoje a mínima foi de 16 e a máxima de 29 graus. Para amanhã, os termômetros devem variar entre 18 e 28 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 3 novos casos de leishmaniose em Bauru. São 3 adultos que tiveram os primeiros sintomas no ano passado e já foram tratados. Agora a cidade totaliza 20 registros da doença em 2014, com 2 mortes. Neste ano, não há nenhum caso confirmado. Depois do intervalo, o assunto é saúde. Foi prorrogada mais uma vez a vacinação contra o HPV. E você vai ver os benefícios da reflexologia. Pelos pés, é possível acionar os órgãos do corpo todo. É daqui a pouco, voltamos já já. A campanha de vacinação contra o vírus HPV vai continuar em Bauru. Isso porque apenas 35% do público-alvo recebeu a imunização. As informações com a repórter Kátia Vanzini. A meta da Secretaria Municipal era vacinar cerca de 7 mil crianças entre 9 e 11 anos. No entanto, pouco mais de 2 mil foram vacinadas, cerca de 30% do total. Por isso, a campanha em Bauru continua. Eu estou com a Adriele Valente, que é chefe do setor de imunização da Prefeitura Municipal. Adriele, por que houve essa baixa procura dos pais de crianças, de meninas entre 9 e 11 anos para a vacinação contra o vírus do HPV? A gente trabalha com a perspectiva de que esse ano, por ter baixado a faixa etária da campanha, ano passado nós trabalhávamos com meninas de 11 a 13 anos. Esse ano são meninas de 9 a 11 anos. Então a gente acredita que isso seja um fator que talvez tenha prejudicado um pouco. Os pais talvez tenham receio de autorizar essas meninas a tomarem vacina na escola, prefiram estar junto no momento da vacinação, o que não é nenhum impedimento, eles podem levar a unidade básica, mas aguardar esse momento dos pais levarem a unidade básica talvez tenha prejudicado e talvez o resultado aí da campanha seja mais lento. A vacinação continua ocorrendo nas escolas ou agora apenas nas unidades de saúde? Existem algumas unidades que ainda têm uma programação de escola, mas na sua maior parte a gente procura orientar agora as mães, os pais, né, levarem as meninas para a unidade básica, é mais garantido, né? Tem algum tipo de contraindicação, alguma reação que as meninas podem apresentar após a vacina? Essa vacina ela é muito segura, ela já é usada há muitos anos em outros países e mesmo no Brasil em rede particular. Os efeitos colaterais são muito baixos, eles são mais ligados à ansiedade, então talvez as meninas possam ter alguma ansiedade, desmaio, que foi o que aconteceu no ano passado, relacionado à ansiedade. O efeito colateral da vacina mesmo é muito pouco frequente, é pouquíssimo. E os pais que gostariam de vacinar suas crianças, eles devem procurar a unidade de saúde municiado de que tipo de documento? Eles precisam estar com a carteira de vacinação da criança e um documento pessoal da criança. Não precisa ter nada, nenhum comprovante da escola, nenhuma autorização. Elas só precisam estar acompanhadas de um responsável e da carteira de vacina. Se a criança tiver febre ou algum quadro gripal, alguma doença, é aconselhável não fazer a vacina?
Esses são as contraindicações. Se ela tiver alergia a algum componente da vacina, que isso geralmente os pais sabem, porque já teve alguma reação a alguma outra vacina, ou se elas estiverem num quadro, agora com esse período de dengue, então tiver com febre, algum quadro sintomático, então espera isso melhorar para depois fazer a vacina, para não confundir os sintomas. Qualquer unidade de saúde está fornecendo a vacina? Os responsáveis podem levar as meninas em qualquer unidade de saúde, dentro do horário de funcionamento, só se informar quanto a isso, porque difere um pouco de uma região para outra, mas não tem problema nenhum. Qualquer unidade, estando com a carteirinha de vacina, a menina pode ser vacinada. Muito obrigada, Adriele. Os endereços e horários de funcionamento das unidades de saúde de Bauru você pode acessar no site da Prefeitura Municipal. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. E a vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de maio, segunda-feira agora, e deve terminar no dia 22 do mesmo mês. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é de imunizar 80% do público-alvo da campanha. A dose vai estar disponível para crianças entre 6 meses e 5 anos, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, indígenas, funcionários e detentos do sistema carcerário, doentes crônicos e profissionais de saúde. No dia 9 de maio será realizado o dia D da campanha, com postos de vacinação fixos e volantes em todas as cidades do estado. Você sabia que os nossos pés refletem desde as nossas emoções até problemas físicos? Por isso, uma técnica conhecida como reflexologia, que faz uma avaliação completa e a massagem dos pés, pode trazer inúmeros benefícios. Uma massagem nos pés para aliviar a dor na coluna e nas articulações. É isso mesmo, você não entendeu errado. Na técnica de reflexologia, diversos pontos nos pés são estimulados e cada um deles representa uma parte do corpo. É por isso que a Alaene e o marido de Djalma estão experimentando o procedimento pela primeira vez e eles aprovaram os resultados. Muito gostoso essa massagem, né? Deixa muito aliviada as dores, né? Tava sentindo dor nos pés, né? Na junta. E depois melhorou, né? Melhorou bastante esses 3 dias que eu fiz. Eu sentia muita dor na coluna, nos pés, que o pé foi quebrado, esse pé aqui, né? Eu subi na escada lá para ver se tinha dentro na caixa que disse que tinha, né? Aí eu caí e quebrei o pé. E arrumaram, mas não ficou 100% mais, né? E aqui deu uma melhorada boa com os exercícios, né? Até agora eu estou melhorado bem. Já a Maria Ivete veio em busca de relaxamento e conseguiu, por alguns minutos, esquecer os problemas. Quando a pessoa está muito estressada, de trânsito, de tudo, né? É muito bom. Daí faz muito bem mesmo, deu uma relaxada mesmo total. A reflexologia é uma técnica milenar. Além de ajudar a aliviar dores e tensões, também pode prevenir complicações futuras. Tanto a gente pode fazer um tratamento, como a gente também pode fazer diagnóstico através do pé. Então a gente pode estar sabendo antecipadamente o que a pessoa pode vir a ter, tanto fisicamente como emocionalmente. Então a gente até costuma dizer que o pé é um grande dedo duro da gente, ele fala tudo o que está acontecendo com a gente. Tanto aspectos físicos como aspectos emocionais. Cláudio trabalha com essa prática desde 2001 e, além dos benefícios imediatos, ressalta uma outra vantagem desse cuidado com os pés. A pessoa também acaba se autoconhecendo o que está acontecendo com ela. Porque essa questão do trabalho muito turbulento, a gente acaba esquecendo um pouquinho da gente, né? Então é uma técnica que também faz com que a gente centre, a gente se concentre e sabe o que está acontecendo com a gente. E a gente também tem várias formas de estar trabalhando isso, principalmente no relaxamento. A parte mais interessante é que, além de fazer o acompanhamento com o especialista, é possível também reproduzir alguns desses cuidados em casa. A técnica em si, o ideal é um especialista que tem a habilidade, que sabe os pontos a ser aplicado, tem o conhecimento do mapa do pé, porque o pé ele tem todos os pontos reflexos do nosso corpo inteiro. Mas isso não significa que a pessoa também não possa estar fazendo um trabalho em casa mesmo, de estar estimulando os pontos, fazendo uma breve massagem. Ela pode até utilizar um escalda-pé com água quentinha, fazer um relaxamento gostoso lá, e isso vai estimular muito.
Depois do intervalo, vamos falar de um momento histórico no cenário internacional, a aproximação dos Estados Unidos e Cuba, depois de pouco mais de meio século de rompimento. Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Voltamos daqui a pouco. A gente abre espaço aqui no Unesp Notícias para repercutir um assunto internacional, que é a reaproximação de dois países que estiveram rompidos por pouco mais de meio século. No fim do ano passado, o presidente norte-americano Barack Obama anunciou a intenção de retomar o diálogo com Cuba. Agora, em abril, durante a Cúpula das Américas, no Panamá, Obama e o presidente cubano Raul Castro tiveram um encontro histórico, o primeiro entre líderes dos dois países desde o rompimento. E para falar sobre o significado desta reaproximação, a gente recebe o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Professor Max, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. É um prazer, você sabe disso. Sempre estar aqui é uma grande alegria. Obrigada, Max. Para a gente começar, então, essa conversa, eu gostaria que você contextualizasse quando e por que começou esse rompimento. Bom, aí nós teríamos que voltar no tempo, no século passado, na década de 60, quando acontece a chamada Revolução Cubana, que foi um levante dentro da ilha de Cuba contra a presença dos Estados Unidos, a exploração que eles impunham ao regime cubano. E, nesse momento, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. Um que era liderado pela União Soviética, chamado Bloco Socialista, que tinha, na sua expressão máxima, o Pacto de Varsóvia, ou seja, países socialistas que apoiavam o regime da União Soviética. E, por outro lado, estava os Estados Unidos, que representava o capitalismo e que tinha na OTAN a sua força militar mais expressiva. Acontece que os Estados Unidos provocavam a União Soviética, colocando reforços militares muito fortes na Europa. E a reação da União Soviética foi dar o troco colocando mísseis nucleares, teoricamente nucleares, não se sabe muito certo, mas mísseis que poderiam causar grandes danos nos Estados Unidos em Cuba. Não é? De tal forma que isso ficou conhecido como a Guerra Fria, não é? Uma guerra não declarada, mas existente, e a opção de Cuba, mesmo que no início a revolução não era socialista, em função desse contexto, dessa situação, teve apoio da União Soviética e então os Estados Unidos considerou Cuba sempre como um inimigo em termos de regime, de comércio, de estrutura, enfim, algo que deveria ser combatido incessantemente. Max, e essa reaproximação agora do ponto de vista político, ela mostra que hoje os países têm mais pontos incomuns do que divergências? De fato, né? Eu creio que hoje em dia não faz mais sentido numa época de globalização, onde você teve já a queda da União Soviética, teve a queda do Muro de Berlim, não é? Você ainda pensar que Cuba seja ou represente algo em perigo, em termos de perigo militar para os Estados Unidos, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que devido à proximidade que eles têm, é uma área muito próxima, você imagina uma distância Bauru-Marília, mais ou menos, pelo mar, não é? Faz com que eles tenham relações, ou possam ter relações dentro de outro contexto. Então a aproximação se encaixa dentro de um momento muito diferente daquele da década de 60, onde é possível sim estabelecer um diálogo em termos econômicos, políticos e sociais. Até porque a própria Cuba já deu sinais de que não estaria mais disposta a continuar com o modelo socialista. Do ponto de vista econômico, essa reaproximação ainda não se concretizou, porque o embargo econômico ainda está vigorando. Mas o que ela pode representar? É inevitável que se caia esse embargo, não é? Eu creio que mais dias, menos dias, isso irá acontecer sim. Estamos num processo. Quer dizer, o primeiro passo foi dado, que foi o diálogo dos dois presidentes, né? A partir daí começam a se concretizar os pontos, não é? Que onde podem aparecer as arestas, onde podem aparecer as divergências. Teoricamente, a postura de Cuba é muito interessante, não é? Que se aceitaria entrar num modelo mais aberto, mais democrático, mas a mão de obra teria que ser cubana, ou seja, teria que gerar emprego, riqueza dentro da ilha. E o fato de Cuba ter sido tirado de uma lista, teoricamente, que estariam os países chamados terroristas, que não faz sentido nenhum, porque Cuba, no momento atual, não representa uma ameaça terrorista para lugar nenhum, permitiria que Cuba tivesse acesso ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional e, por tabela, aos países que eram obrigados a manter o embargo.
notadamente a União Europeia, não é? Que é que tem mais interesses na entrada em Cuba, não é? Com o turismo, enfim, infraestrutura. Na verdade, seria uma reconstituição de Cuba. Não é? Só que a posição de Cuba, por outro lado, é muito interessante. Você pode vir o crescimento e o desenvolvimento, porém, a mão de obra terá que ser cubana. Não é? E nós sabemos que isso é muito importante, porque o salário mínimo em Cuba é muito baixo, é algo em torno de R$90 por mês, não é? Não haveria potencial de consumo, enfim, teria que vir muito dinheiro de fora, e isto está sendo visto por alguns setores no governo cubano como algo preocupante, não é? Porque o dinheiro que vem de fora tem que ser restituído, tem que ser pago, não é? E a experiência da América Latina já prova que esse embargo foi muito prejudicial, mas também a abertura foi muito prejudicial, não é? Dos dois lados ficaria amarrado diante do capital. Então, eu diria que nós estamos num momento em que, por enquanto, estamos vendo a ponta do iceberg, né? A parte mais substancial ainda falta por vir, não é? Então, qualquer projeção que se faça aponta, sim, para uma liberação, mas, por outro lado, as circunstâncias internas de Cuba, eu creio que nos colocam um break, né? No sentido de falar, bom, vamos com calma, esperar passo por passo para ver como que isso se materializa. Essa abertura, ela deve acelerar isso que você comentou há pouco, que Cuba está dando mostras de que não é mais um regime socialista? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu creio que depois que Fidel saiu, e saiu talvez no momento certo, né? Quer dizer, uma situação muito interessante, né? Provou que Cuba não teria mais aliados como tinha antigamente, né? Quer dizer, quem sustentava boa parte da economia de Cuba era a União Soviética, né? A União Soviética passa por um momento muito difícil também, não é? Com muitos problemas internos, problemas de fronteiras, o preço do petróleo caindo, que é a riqueza mais significativa da União Soviética. Então, ela tem que procurar outros aliados, não é? E esses aliados talvez não sejam mais a União Soviética, e sim, pela proximidade, pela situação que tem, seriam os Estados Unidos, México, Canadá, não é? O Brasil também, por que não, né? Todos os países da América Latina, ou seja, ela tem que abrir e expandir o comércio. Então, não adianta permanecer mais nesse regime socialista, não é? Porque seria uma coisa, assim, extremadamente complicada até para a própria sobrevivência de Cuba. Para a gente concluir rapidamente, Max, o Brasil deve se beneficiar desse processo de aproximação? Veja, é um processo interessante, né? Quando o Brasil se propôs a levar um porto para Cuba, todo mundo... Muito questionado, inclusive, durante as eleições, né? Pois é. Agora, se essa perspectiva otimista de crescimento e desenvolvimento de Cuba se concretiza, tudo entraria e seria por esse porto, não é? E seria administrado por uma empresa brasileira, não é? Quer dizer, de fato, o Brasil só tem a ganhar com essa situação, não é? Mas também não vamos pensar que é a salvação da economia do Brasil, não é? São ações econômicas, uma presença importante, estratégica, inclusive, né, que é a entrada e saída, mas assim, não ao ponto de você dizer que nós teríamos aí uma fonte de riqueza inesgotável, né? É um tratado comercial, né? E como tratado comercial tem sim os seus pontos favoráveis, mas tem também algumas precauções que têm que ser tomadas, não é? Porque também não está claro, como já te falei, essa coisa de que Cuba vai ser agora o paraíso do capital. Né? Muito pelo contrário, as pessoas vão ir com muita calma, muito cuidado, antes de dar um passo e se aventurar no crescimento de um país que tem uma economia não compatível com o que eles defendem que seria a economia capitalista. Tá certo, Max. Muito obrigada por ajudar a gente a entender melhor esse momento histórico importante. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!